Romanos capítulo 6. Hoje nós vamos falar já de uma forma mais prática da carta aos Romanos. Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui. Vamos ler apenas os 3 versículos para nós orarmos aqui. Romanos capítulo 6, versículo de 1, o 2 e o 3. O texto diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Só recapitulando aqui para a gente poder encaixar aqui, do capítulo 3, do versículo 20 até o capítulo 5, versículo 21, o tema central que Paulo tratou foi justificação pela fé. Aprendemos que não somos salvos pelas nossas obras, muito menos porque nos obedecemos à lei, ou porque, no caso aqui, os judeus, porque eles foram circuncidados. Somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Não fizemos nada para ser salvo. Todo privilégio, toda a glória é dada aqui a Deus, dada a Deus. Só que quando chega no capítulo 6, Paulo ele vai começar a tratar agora de forma muito prática. Uma vez eu salvo pela graça, uma vez eu salvo pela graça, quer dizer então que se eu não sou salvo pelas minhas obras, e que eu sou salvo pela graça, então quer dizer agora que eu devo continuar pecando para que a graça de Deus ela possa ser maior sobre a minha vida? Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: uma vez você salvo pela graça, no final para ser salvo. Então que você salvo pela graça, então quer dizer agora que eu não devo mais obedecer à lei? Já que a lei não me salva, então, se salva pela graça, então ela se torna inútil. Será que é isso que ela se torna inútil? Mas será que eu devo continuar obedecendo à lei? Uma vez que eu sou salvo pela graça? E já que sou salvo pela graça, eu devo desobedecer a lei para viver uma vida em pecado? E aí Paulo ele vai dizer para a gente que, aqui eu coloquei pelo menos 3 palavras, que nós não podemos viver no pecado, nós não precisamos viver mais no pecado, e em terceiro lugar, nós não devemos. Então, se nós estamos, uma vez nós não éramos salvos, a graça de Cristo nos alcançou, agora a gente é salvo mediante a nossa fé em Jesus Cristo. É uma nova vida, é uma vida de santidade, é um novo padrão de Deus. Muitas das vezes a gente confunde isso aqui, Essa palavra é santidade, A gente pensa que santidade é claro que em certo sentido, quando nós se comportamos bem, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso comportamento, ele reflete a nossa santidade, a nossa obediência, o nosso temor a Deus. Mas muitas vezes nós confundimos santidade com uma pessoa que veste um vestido grande, uma saia longa. A gente pensa que, por exemplo, uma vestimenta longa, é sinônimo de santidade. Só que não é nesse sentido, A gente vai ver o que é a santidade. A santidade, irmãos, é o processo, entendeu? É o processo em que tem uma mão dupla. Depende um pouco de mim e um pouco de Deus, entendeu? Eu tenho que permitir o Espírito Santo de Deus que agora habita em mim, aquilo que a gente viu no final do capítulo 5, esse Espírito Santo de Deus que foi colocado dentro de nós, ele mudar o meu caráter, ele mudar a minha vida, ele mudar o meu comportamento, entendeu? Ele mudar a minha vida por inteiro. Então não é uma ação de fora para dentro, é uma ação de dentro para fora, entendeu? Então aí que a gente vai entrar na parte da santidade,
entendeu? Na paz da santidade. Então vamos lá, o que Paulo, a primeira pergunta que ele faz aí, ó. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Então eu vou deixar mais claro aqui para vocês poderem entender aqui. A pergunta que Paulo está tentando responder é o seguinte: em outras palavras, Paulo está pressupondo que alguém poderia perguntar: se eu sou salvo pela graça e não por uma vida virtuosa, então por que devo me preocupar em viver piedosamente? Por que devo me preocupar em viver em santidade, né? Quer dizer que as pessoas podem pecar à vontade, já que elas são salvos pela graça? Então, se eu sou salvo pela graça, então agora, já que quanto maior o pecado, maior é a graça, quanto maior os meus erros, a graça quanto ser maior, então será que isso é um escape para eu continuar pecando? E aí Paulo vai dizer, o que Paulo vai dizer? No versículo 2, irmãos. De modo nenhum. Aí ele vai continuar assim, ó, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aí Paulo ele vai ser bem lógico aqui, né? Ele vai ser bem lógico aqui. Ele está falando assim, olha, você já morreu por essa vida. Se antes você roubava, adulterava, mentia, fofocava, se antes você estava, que a gente vai isso para frente, se antes o seu tirano, o seu senhor era o pecado, você estava era escravo dele, você morreu para ele. Você morreu para ele. Você abandonou essa vida. Você estava lá no pecado, a lei disse que para você que você era pecador, ela condenou você, e ela não te deu capacidade para você obedecer a Deus, ela não salvou você, aí Deus foi lá e salvou você por graça. Você não fez nada para ser salvo, Deus foi lá e salvou você por graça. Resgatou você de lá. Quando Ele resgatou você de lá, você morreu para essa vida. Aí é como se você pegasse você mesmo, né, o seu velho homem, você arrancasse dentro de você colocasse dentro de um caixão, leva ele para o cemitério e você enterra ele. Você está enterrando o seu velho homem. E o que é enterrar o velho homem? É enterrar as práticas pecaminosas. É sepultar. É abandonar. Tentar agora viver uma nova vida em Cristo. Uma vida segundo o caráter de Cristo, uma vida segundo o padrão de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, ó, já não sou eu quem vive. Eu não vivo mais as minhas vontades. Mas Cristo vive em mim, ou seja, agora eu vivo a vontade de Cristo, agora eu vivo aquilo que Cristo quer que eu faça. Então, quando Paulo fala assim, seria a pergunta, né, que faz para Paulo, já Paulo, que tu disseste que nós somos salvos pela graça, que é o que muita gente fala, né? Eu sou salvo pela graça, não devo mais obedecer à lei. Eu sou salvo pela graça, então eu vou continuar pecando. Aí Paulo vai dizer que não, que você não deve mais voltar à vida que você vivia antes. Ó. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aí versículo 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então aqui, que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? Aí Paulo vai dizer, que esse aqui é um texto extenso, né? Do versículo 1 ao versículo 11. Não podemos voltar a praticar os mesmos pecados, né? Não precisamos, versículo 12 e 14, e não devemos. Então aqui, no primeiro bloco, nós temos uma razão para não permanecer
praticando os mesmos pecados de antes. Aqui no versículo 12 e 14, nós temos um apelo. Paulo faz um apelo de que nós não precisamos, entendeu? Nós não precisamos. E no versículo 15 a 19, é uma ordem. Ele vai dizer que não devemos, né? E não devemos. No versículo 2, ele fala assim, de forma nenhuma, né? Essa que é a resposta de Paulo, né? Então, Paulo é enfático. Como alguém que morreu para o pecado poderia viver na prática do pecado? Paulo utiliza a expressão morremos para o pecado. Trata-se de um fato acerca da condição. Quando Cristo morreu, nós morremos. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu estou morrendo para o pecado. Aí você vai entender melhor aqui o que seria... É a pergunta que a gente faz aqui, né? O que seria morrer para o pecado? Mas, primeiramente, vamos tentar aqui responder o que significa não morrer para o pecado. Né? Tem duas respostas aqui para a gente poder entender o inverso, né? O que significa morrer para o pecado? Então, vamos ao caminho inverso para entender o que Paulo está dizendo. O que não significa morrer para o pecado? Primeiro, morrer para o pecado não significa que não sentiremos mais desejo de pecar. Se você diz assim, pastor, eu não tenho mais desejo de pecar, você está mentindo. A gente sente ou não sente desejo de pecar? Então, morrer para o pecado não significa que nós não vamos mais sentir desejo de pecar. Em algumas circunstâncias da vida, a gente se pega sentindo esse desejo de fazer o que é errado, de fazer o que não é certo. Tá? Em segundo lugar, morrer para o pecado não é um processo. A palavra no grego, ela sugere um ato único. Ou seja, sendo lógico aqui, você era casado, nós éramos casados com esse negócio aí, ó. Entendeu? Casado mesmo no cartório mesmo, entendeu? De documento. A gente estava entrelaçado. O pecado, ele era uma espécie de um marido para a gente. Ele era um tirano. Ele dizia o que a gente deveria fazer e o que não deveria fazer. A gente era escravo dele. Nós estávamos na coleira. Ele mandava a gente por onde a gente quisesse. Só que aí, a graça nos alcançou. E a graça, ela quebrou isso. Aí a gente se divorciou do pecado. Ele morreu para a gente abandonou esse velho marido. A gente abandonou esse tirano. E agora a gente se casa com um novo marido. A igreja não é comprada com a noiva de Cristo. A gente se casou com um novo marido, que é um novo Senhor nosso, que é Cristo. É por isso que no final aqui, eu venho aqui, ó, que você tem que perguntar, de quem você é escravo? Você é escravo do pecado ou você é escravo da obediência? Você é escravo do pecado ou da justiça? Você é escravo do pecado ou você é escravo de Deus? Se você já aceitou Jesus e você continua praticando os mesmos pecados de antes, então tem alguma coisa errada aí, porque esse cara aqui não é o seu Senhor. Talvez esse aqui ainda é o seu Senhor ainda. Ele ainda administra a sua vida, as suas vontades. Então, quando Paulo está dizendo aqui que, né, ou seja, interpretando Paulo aqui, né, que morrer para o pecado não significa que não sentiremos mais, e morrer para o pecado é um ato que sugere um ato único, então o que significa morrer para o pecado? Morrer para o pecado significa não estar mais sobre o domínio do pecado. Versículo 14 diz assim, ó, versículo 14, se você ler comigo aí, ó. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que a lei faz o que a lei faz com a gente? A lei, ela condena a gente. E aquilo que te viu nos primeiros estudos, ela dá autoridade para o pecado. Então ele está dizendo aqui, o que significa, né? Morrer para o pecado significa
que o pecado ele não tem mais domínio sobre a gente. Porque Jesus, através da sua graça, nos libertou dele. Nos libertou dele. Nos arrancou da mão dele. Não estamos mais debaixo da sentença da lei. A lei nos condena. A lei é assim, ó, tu é pecador. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se nós estamos debaixo da graça de Deus, nós não estamos mais debaixo da lei e não estamos mais debaixo do salário do pecado. Ou seja, a morte, ela não reina mais sobre nós. Você pode dizer assim, pastor, mas a gente morre sim. A gente morre. Mas a gente tem certeza da ressurreição. A morte teve poder sobre Jesus apenas 3 noites e 3 dias. Depois disso, nunca mais ela tem poder. Então, quando nós morremos para o pecado, que é aí que Paulo vai tratar mais nesse ponto aqui, né? Quando morremos para o pecado? Versículo 3. Versículo 3, né? Você não sabe que todos nós que fomos batizados em Jesus, Cristo fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar uma nova vida. Paulo diz que quando nos batizamos, simbolicamente estamos morrendo juntamente com Cristo. Então a nossa morte, onde ela começa a nossa morte, pastor? Quando eu venho na frente, eu entendi que sou pecador, entendi que eu não posso fazer nada para ser salvo, entendi que Jesus é meu Salvador, e aí a palavra que nós falamos, né? Eu aceito Jesus, né? Eu me reconcilio com Deus através da fé em Jesus. Bem aí começou a minha morte. Morri para o mundo. Perdi a vida para ganhar a vida. Perdi para achar. Aí eu quero adiantar uma pergunta para vocês aqui. Qual foi o fruto que vocês tiveram quando vocês tinham uma vida de pecado, quando vocês estavam em Adão? Você lembra ainda do Adão de quarta-feira? Qual foi o fruto que vocês tiveram, que vocês produziram quando vocês estavam em Adão? E qual é o fruto agora que vocês têm estando em Cristo? Só para você poder fazer uma análise. Será que vale a pena viver em Adão? Qual é o fruto? Qual é o fruto que nós temos de viver no pecado? O pecado só tem um fruto. A morte. E qual é o fruto que nós temos de viver em Cristo? Além da vida. A vida já é suficiente, né? Além da vida, nós temos paz com Deus, temos acesso a Deus, nos gloriamos nas tribulações, temos uma certeza de que o futuro, ele é certo, entendeu? Temos a certeza que um dia nós pisaremos no novo céu, na nova terra, e veremos para a eternidade. Temos o próprio Espírito de Deus dentro de nós, temos o amor de Deus derramado dentro de cada um de nós. Interessante que o Evangelho ele faz a gente conhecer lugares e pessoas que outras coisas nunca nos dariam essa possibilidade. Tudo isso é bênção que a gente tem de estar em Cristo, porque a gente morreu para aquela vida. E aí, o que significa morrer? Quando Jesus, nós morremos lá, o que significa, quando nós se batizamos, assim como Jesus morreu, foi sepultado, né? Ele foi mergulhado na terra. Quando nós mergulhamos, é por isso que tem aquela fala do batismo, né? Me ajuda aí, presbítero, morte, sepultamento e ressurreição, né? Nesse que muitas vezes falamos no batismo, não, o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. O que é a morte? Você morreu para o mundo, você sepultou o seu velho homem, e quando você sai da água, simbolicamente, você sai um novo homem, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando Paulo está dizendo aqui que nós morremos com Cristo,
quando Jesus morre, é como se nós também estivéssemos morrendo para o mundo. Quando Jesus foi sepultado, o nosso velho homem também foi sepultado. Quando Jesus ressuscitou para uma nova vida, glorificação, nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida em Cristo Jesus. Morremos para o mundo, abandonar as práticas, abandonar os que a gente fazia antes. Sepultou o velho homem, sepultemos os nossos desejos e agora viver uma nova vida, viver a vontade do Senhor para a nossa vida, tá? Quando morremos, né, versículo 4, né, que é isso que eu já falei para vocês, morremos com Jesus em sua morte. O que isso significa? Significa que Cristo morreu e gente morta está liberta do pecado. Nós também morremos com Ele e por isso fomos libertos. Vivemos com Jesus. Paulo diz que assim como morremos com Ele, também vivemos com Ele. Ou seja, o velho homem morreu. Agora, a pergunta do verso 1 não faz sentido, porque é impossível alguém que morreu querer se deleitar na vida de pecado. Vou ser mais lógico que vocês aqui. Vocês devem entender. Uma pessoa que morre, vai para a sepultura, ela pode voltar de lá para viver essa vida de novo aqui? Vocês entenderam agora o que Paulo quer dizer quando nós morremos? Morreu. Morreu, não tem como voltar mais. Entendeu? Não dá para voltar mais. Morreu. Entendeu? Então, quando morreu, deixou para lá, não tem como voltar para a vida anterior, para o passado. Mas, como eu falei para vocês, ele está aqui dentro de nós, ele está aqui, esse indivíduo. Entendeu? Ele está aqui dentro de nós, em algum momento ele pode, só que ele não tem mais domínio sobre a gente. Ele não é mais o nosso Senhor. Não é porque ele está aqui que agora pode dizer, não, pastor, eu pequei porque o pecado está aqui dentro de mim. Não, ele está aí, mas ele não é mais o seu Senhor. Ele não manda mais nos seus membros. Ele não manda mais na sua mente. Ele não manda mais nas suas vontades. Porque não é mais o seu Senhor. Ah, pastor, eu pequei. Eu fui um vacilo, foi um fracasso. Porque ele está aqui dentro de mim. E sim, ele está aí. Mas ele não é meu Senhor mais. Por natureza. Entendeu? Mas ele não tem mais domínio sobre você. Antes sim. Antes, quando você não era salvo por Jesus, quando você não era salvo pela graça de Jesus Cristo, Ele era o seu Senhor. Ele tinha domínio sobre você. Mas Jesus libertou você do pecado. Arrancou você dele. Libertou você da sentença dele. Agora ele não tem mais domínio sobre você. Que é a ideia de viver no Espírito. Andar no Espírito. Falar no Espírito. Entendeu? Implicações práticas, né? Versículo 6. Versículo 6 diz assim: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais o pecado. Então, aí, Paulo vai voltar nesses 3 pontos, né? Crucificação, morte e ressurreição. Ele sempre vai ter nesses 3 pontos, falando que assim como Cristo morreu, né, assim como Cristo foi crucificado, ele pagou, né, aquilo que a lei exigia, né? Ele morreu. O texto de Gálatas, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus se tornou pecador, né? Ele se tornou pecador no nosso lugar, mesmo não sendo pecador, mas se tornou pecador no nosso lugar. Então, o que significa aqui ser crucificado, né? O velho Adão, entendeu? O velho Adão que estava dentro de nós, o Adão mesmo, entendeu? Aqui a gente viu na quarta-feira, né? E quando Deus olha para a humanidade, ele só vê 2 homens. Ele vê o Adão e vê o Cristo. Quem está em Adão está debaixo ainda do salário do pecado. Quem está em Cristo está debaixo da graça de Deus. Quem está em Adão está perdido. Quem está em Cristo está salvo. Então, o que é se crucificar aqui, né? Que o texto vai dizer? Ele vai dizer que a nossa velha natureza
E essa velha natureza, irmãos, são os nossos, é o velho Adão, né? É os nossos velhos hábitos e apetites. Entendeu? São os velhos hábitos e as nossas velhas apetites, né? Então, morremos para a vida pecaminosa. Morto. O pecado, versículo 8. Até o versículo 7 assim, pois quem está morto foi crucificado, foi justificado do pecado, né? Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, ou seja, o pecado não exerce mais domínio sobre nós. Esse indivíduo está aí, às vezes ele está lá e ele diz, não, faz, aí ele diz, não, faz, não, entendeu? Capítulo 5 vai dizer sobre o fruto do Espírito, e dos elementos ali, né, é o quê? É o domínio próprio, tá? O domínio próprio. Ressuscitado, versículo 9, sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre, mas a morte não tem mais domínio sobre ele. Então, se a morte não tem mais domínio sobre Cristo, então quem está em Cristo, a morte também não tem mais domínio. Morremos e vamos ressuscitar. A morte não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós e a morte também não tem mais domínio sobre nós porque estamos em Cristo. Versículo 10, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por... Observe aí, irmãos, ó. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, viver para Deus. Versículo 10 é interessante, ó. Cristo cumpriu a reivindicação da lei. Qual era a reivindicação da lei? Tinha que morrer. Morremos. Ou seja, Cristo morreu. Então, quando Cristo morreu, aceitamos Ele, também morremos para o pecado. Né? Quando Cristo ele ressuscita, a gente também ressuscita com Ele para uma nova vida, como o versículo 10. E aí isso significa dizer, irmãos, que não somos mais escravos do pecado e agora nós devemos viver para Deus. Agora faz sentido o versículo 11. Versículo 11 é assim, ó. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vou ser mais lógico que vocês aqui. O que Paulo está querendo dizer aqui? E quando você era escravo do pecado, você não tinha como servir a Deus. Todas as suas vontades, todos os seus desejos, era para cumprir a vontade do seu Senhor, que era o pecado. Só que agora, uma vez que você foi liberto por Jesus, agora você é livre para viver para Deus. Ó, livre, liberdade. Você tem agora liberdade para viver para Deus. Interessante, ó. O primeiro passo da jornada da santidade é considerar que o velho homem foi crucificado, tá? E estamos livres para viver para Deus. Versículo 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes seus desejos. Não devemos deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal e atender os seus desejos. Que é aquilo que eu falei, né? Ele está aqui dentro de nós ainda, mas aí Paulo fala assim, olha, que é a parte que eu acho que eu esqueci de colocar isso aqui, que é a parte de não permitir. Deixa eu voltar aqui para eu poder ler aqui, versículo 12, né? No vosso corpo mortal, a fim de obedecer os vossos desejos. Aí vem o versículo 13. Versículo 13 assim, que fica melhor para entender aqui, ó. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Então, se você não é mais servo do pecado, que agora você é servo de Jesus Cristo,
Então agora não permita mais que o pecado reine sobre você. Uma vez que você não permite que o pecado ele reine sobre você, que ele vai querer que você realize seus desejos, o desejo dele. Aí que ele vai dizer assim, olha, não deixa mais ter domínio sobre os seus membros. Imagine um membro aí que a gente pode usar: a língua, os olhos, a mente, né? E outros membros a gente pode usar para fazer coisas que não estão mandando a vontade do Senhor. É por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, mas o pastor, ele diz que quem não está bem com Deus não pode cantar, não pode pregar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode. Não pode mesmo. Primeiro ponto, que se eu não amasse um membro da igreja, eu deixaria ele fazer como ele está, se eu não amasse. E se Cristo também não amasse. A gente deixaria ele fazer as coisas como ele está. Por que a gente afasta o membro da igreja, das atividades da igreja, quando ele não está bem com Deus? Primeiro, para tratar ele, e segundo, para tratar a igreja. Isso é amor. Entendeu? Aí o que Paulo está dizendo aqui? A gente não deve, o pecado não é mais no Senhor. Então, se ele não é mais no Senhor, a gente não deve mais permitir que ele use os nossos membros para praticar o que é mal, para praticar o que é errado. A pessoa se junta, fica junto aqui, aí não se casam, não valida o casamento, né? Não oficializa o casamento. Aí depois a pessoa quer ter razão. Diz, não, porque eu sou membro da igreja, eu tenho direito de cantar, tenho direito de fazer isso, tenho direito de fazer aquilo. Mas que direito você tem? Entendeu? Onde que está o seu direito? A gente breca, irmão, para tratar a pessoa, porque ela está apresentando um fogo estranho diante do Senhor. Ainda bem que Deus ele é tão bom com a gente, que se fosse no Antigo Testamento, muita gente já tinha sido fulminado no púlpito. Muita gente no grupo de louvor, quando você pensa, estava pegando fogo. Já tinha sido morto por Deus. Às vezes a pessoa ela sabe que ela está errada, ela sabe que ela não está certa, às vezes ela vai lá e faz por rebeldia. E aí Romano vai dizer que quando fazemos por rebeldia, nós estamos amontoando a ira do Senhor, sobre nós para o dia do juízo. E aí você faz, pode fazer, não esquenta não, que o dia vai chegar a conta. A gente já viu isso, ninguém escapa do tribunal de Deus. Aí quando a gente para pensar nisso, por que a igreja, por que hoje em dia ninguém fala mais em línguas? Por que ninguém é mais rebatizado? Por que às vezes o nosso culto é frio? Por que muitas vezes a gente não consegue crescer? É porque às vezes a doença está dentro da igreja. É claro que nós somos pessoas doentes. A igreja é um lugar de tratamento, sim. É um lugar para restaurar as pessoas. Mas a gente tem que ser coerente. Se morremos para o mundo, se sepultamos o velho Adão, agora nós temos que viver a vida segundo o padrão de Deus. E é uma luta diária, irmão, uma luta diária. Davi vai dizer que todos os dias o pecado estava diante dele. Aí, eu vou pecar sim. Em algum momento você vai pecar. Mas a questão errou, seja humilde. Em que sentido, pastor? De se humilhar diante do Senhor. Pedir perdão para Deus. Às vezes tem coisa, irmão, que você vai fazer que não é preciso nem eu saber como pastor, nem um conselho saber, ninguém saber. É só você e Deus. É só você e Deus, irmãos. Você é filho de Deus. Agora você não tem mais um véu que separa você e Deus. Você não tem mais um muro da separação. Se antes, quando você estava lá no mundo, sem esperança, quando você ainda não era filho dele, ele já amava você, ele já ouvia você. Imagine agora que você é filho dele, que você é herdeiro dele, que você é salvo, que você faz parte da igreja dele. Como é que não vai ouvir você? Como é que não vai perdoar você? Então, a gente precisa, o zelo pela igreja, é o zelo pela igreja, é o zelo pelas coisas do Senhor. Entendeu? Então, por isso que Paulo ele vai tratar dessa situação aqui, né? No versículo 12, né?
Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer os seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal. Mas o que ele fala? Tem um ponto e vírgula aí? No versículo 13? Mas apresentai-vos a Deus como vivificado dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Tá? Como instrumento de justiça. Quando Paulo vai dizer que agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, ele não está falando por acaso, ele está falando uma realidade. Ele está falando que agora nós somos o templo do Espírito. Deus habita dentro de nós. E agora nós temos que oferecer os nossos membros para o Senhor, para ser usado pelo Senhor. Às vezes eu fico preocupado se a pessoa lá diz assim, pastor, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei fazer isso, fazer aquilo, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Você não está dizendo não para mim. Você não está dizendo não para o líder de ministério. Você não está dizendo não para o presbítero. Você está dizendo não para o seu Senhor. Você está dizendo não para o seu Senhor. Você está dizendo assim, olha, eu não vou usar a minha voz. Eu não vou usar o que eu tenho. O que Deus me deu para eu te servir. Não vou usar. Aí quando Deus tira a bênção da sua mão, você reclama. Quando Deus começa a tirar os seus talentos da mão de você, você reclama. Entendeu? Deus dá para a gente. Entendeu? Uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente, irmãos. Você sabe de que você vai morrer? Sendo sincero, você sabe de que você vai morrer? E por que a gente não vive a nossa vida, faz as coisas por reino de Deus como se fosse o último dia da nossa vida? A gente diz assim, não, mas eu vou deixar para visitar o fulano amanhã. Eu vou deixar de mandar uma mensagem para o fulano amanhã, eu vou deixar para evangelizar amanhã, eu vou deixar para fazer isso amanhã. Amanhã não interessa mais a você tem que fazer hoje. Temos que viver a nossa vida como se amanhã não existisse mais para nós. Tudo que nós temos é para servir o Senhor. Tudo que nós temos é para servir o Senhor. Nosso trabalho, a nossa profissão, nosso dom, nosso dinheiro, a nossa casa, tudo que a gente tem é para servir o Senhor. Tudo é dele. Nada é nosso. A vida é dele. É por isso que Paulo, eu achei muito interessante aqui, fala assim, eu não vivo mais, Senhor, não vivo mais. É por isso que Paulo fala assim, se eu morrer, eu estou no lucro. E se eu viver também, eu estou no lucro. Se você olhar as orações de Paulo nunca você vai ver assim, diz assim, Senhor, me solta aqui da prisão. Me passa da tribulação, que se você sempre que vai olhar Paulo, fala assim, Senhor, me dê a oportunidade mais uma vez de eu pregar o teu evangelho. Senhor, abre portas de lares para mim pregar o evangelho. Você vê que Paulo, que os teólogos dizem que Paulo, ele respira Cristo. Ele exala Cristo. Que é você parar de trabalhar. Estou dizendo que Deus dá a profissão para nós. Deus dá a sabedoria para a gente. Mas o principal propósito não é só o trabalho. O principal propósito é a missão nossa. Aonde eu não posso entrar, você pode entrar. Entendeu? Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, pastor, a igreja somente aqui. Na verdade, aonde você está, nesse campo, em Óbidos, a igreja está espalhada em todos os lugares do campo de Óbidos, todos os dias. Todos os dias, onde você estiver, na escola, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, lá, sei a igreja. Lá você está. Entendeu? Lá Jesus está. Lá Deus está. Lá você é luz do mundo. Lá você é sal da terra. Começa a viver o evangelho verdadeiro. Não é aquele negócio que a gente vê na internet de pessoal rodando, sapateando. Não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho, Romano, como sempre disse, ele tira a gente, ele traz a realidade para a gente. E nos coloca no nosso lugar. E vê que o evangelho é uma coisa
poderosa, que nós não vivemos mais os nossos desejos, nossas vontades. Não vivemos mais o nosso sonho, vivemos agora a vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo. É negar a mim mesmo. Que não prevalecem. Nego-me a mim mesmo. Tomo a cruz. O que é tomar a cruz, pastor? Abraçar o plano de Deus, a obra do Senhor. Abraçar o estilo de vida dele. Disposto a morrer. Entendeu? E seguir Jesus. Versículo 14 então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vós vos apresentais a alguém como escravo, para lhe prestar obediência, sois escravo daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte e seja da obediência para a justiça, né? Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino que fostes entregues. Que foi o texto que está falando agora, defender a doutrina, a fé que você tem. Então, o que Paulo... daí você vai entender melhor, se quiserem ler depois em casa, do que Paulo vai tratar aí, né? Ele vai fazer a pergunta correta aqui, né? Ele vai fazer a pergunta, antes você era escravo do pecado, mas como você obedeceu à doutrina, agora você é escravo da obediência. E a obediência, ou seja, uma vez escravo do pecado, ele vai levar para o quê? Para a morte, não é isso? Mais uma vez, sendo obediente a Deus, ele vai levar para o quê? Para a vida. Tá? Aí ele vai tratar de outro ponto aqui, né? Antes você era escravo do pecado, mas agora você é escravo da justiça. O que é escravo da justiça? Ele está dizendo aqui agora que você agora, o seu Senhor, você está debaixo da graça de Deus, né? Você foi justificado por Deus. Antes você era escravo do pecado, mas agora você é escravo de Deus. É isso que ele vai tratar, né, desses últimos versículos aqui, que ele vai tratar, né? Olha o que ele vai dizer no versículo 18, né, dizendo assim, liberto do pecado, foste feito escravo da justiça. Falo como um ser humano, por causa da fraqueza vossa, vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravo da impureza, de todo mal, cada vez maior, assim também apresenteis agora os membros do vosso corpo como escravo da justiça para a santificação. Se antes você dedicava a sua vida para cumprir o desejo do pecado, agora você tem que dedicar a sua vida para cumprir, para ser obediente ao Senhor, porque leva a vida eterna, para cumprir a justiça, né? O que é justiça? De retidão, que salva pela graça, e para viver para Deus, né? Para viver para Deus. Aí eu finalizo com uma pergunta aqui, né? Uma pergunta aqui. De quem está sendo escravo? De quem está sendo escravo? Quem é o seu Senhor? Quem é que ainda manda na sua vida, né? Então, a gente finaliza aqui. Na próxima quarta-feira a gente vai falar mais um pouco sobre essa parte sobre a lei e a graça. Aí ele finaliza, Paulo falando assim, versículo 22, mas agora, liberto do pecado, tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Agora responde a pergunta do presbítero Rônio lá do início, né? A fé, ela vai produzir frutos, que são as obras boas, né? Entendeu? São nossas obras. Aqui, se nós somos escravos do pecado, nós vamos produzir frutos, entendeu? Na verdade, vai produzir um fruto só, que é a morte. Agora, quando nós temos fé em Deus, justificado pela fé em Jesus Cristo, né? Alcançado pela graça, ele vai dizer que nós temos de viver de acordo com essa fé que nós professamos, que nós acreditamos. Então, quando vivemos de acordo com o padrão de Deus, aí não vamos ter frutos.
que são as nossas obras. Entendeu? Que são nossas obras. Nosso comportamento muda, nossa fala muda, nossa vestimenta muda, nossa forma de comer muda, nossa forma de olhar para as pessoas muda. A gente não vai olhar agora para as pessoas, né? Que esse é um ponto que nós temos que tratar aqui, irmãos. Assim como Deus, Ele não fez acepção de pessoas, mas nós também não temos que fazer acepção de ninguém. Temos que amar todas as pessoas. Amar é uma coisa. Agora, concordar com a vida que leva é uma outra coisa. Entendeu? Temos que amar todas as pessoas. Jesus ama todas as pessoas, mas Ele não concorda com tudo aquilo que fazemos. Por isso que Ele faz justiça, tá? Então, era isso que nós queríamos falar hoje com vocês aqui, né? Essa nova vida em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, sepultamos o velho homem e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos?